Bom, nós temos aqui um exercício composto de 3 itens. Os 2 primeiros são exercícios de mostre que. Nós vamos aqui utilizar algumas identidades trigonométricas de maneira a mostrar que uma expressão é igual ao outro. No caso, o lado esquerdo é igual ao lado direito. E no terceiro exercício, nós temos aqui uma integral que necessita da utilização da técnica de substituição para ser resolvida. Começando pelo item A. Nós temos aqui uma soma de termos ao quadrado e nós sabemos que A mais B ao quadrado é igual a A mais B vezes A mais B. E se você distribuir esses termos, você encontra A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, expressão a qual a gente acaba memorizando. Então é isso que nós vamos fazer agora. Reescrever seno de x mais cosseno de x ao quadrado como o quadrado do primeiro termo, seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E nós conhecemos também a identidade trigonométrica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que vale 1. Portanto, a soma desses dois termos aqui, ela é igual a 1. Portanto, nós ficamos com 1 mais 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Utilizando aqui outra identidade trigonométrica, o seno do arco duplo. Seno de 2 vezes um arco é igual a 2 vezes o seno desse arco vezes o cosseno dele. É exatamente isso que aparece nesse termo. Portanto, nós podemos reescrever essa expressão como 1 mais seno de 2x. E está aqui. Está provado que seno de x mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1 mais seno de 2x. Esse item, então, aqui está feito. Vamos partir agora, então, para o segundo item, onde nós precisamos provar que secante de 2x mais tangente de 2x é igual a cosseno de x mais seno de x sobre cosseno de x menos seno de x. Trabalhando aqui o lado esquerdo dessa expressão, nós podemos reescrever secante de 2x como 1 sobre cosseno de 2x, dado que a secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, e caso o arco seja 2x, a mesma regra vale, mais tangente de 2x, que é a mesma coisa que seno de 2x sobre cosseno de 2x. E aqui a mesma ideia, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, e caso o arco seja 2x, a regra ainda vale. Temos aqui um denominador comum, cosseno de 2x, e 1 mais seno de 2x no numerador. Nós sabemos do item anterior que 1 mais seno de 2x é a mesma coisa que seno de x mais cosseno de x ao quadrado, o que nós provamos aqui no item A. E conhecemos também a fórmula do arco duplo do cosseno. Cosseno de 2x pode ser reescrito como cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Nós temos aqui uma diferença de quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, que pode ser reescrito como a mais b, a menos b. No caso, o a é igual a cosseno de x e o b é igual a seno de x. Portanto, nós ficamos no denominador com cosseno de x mais seno de x, cosseno de x menos seno de x. E olha só, nós podemos cortar um termo cosseno mais seno com esse termo aqui, seno mais cosseno, que é a mesma coisa que cosseno mais seno. Apenas está escrito na ordem inversa, mas o termo é o mesmo. Cortando esses dois termos, nós ficamos com seno de x mais cosseno de x no numerador e também com cosseno de x menos seno de x no denominador. Portanto, resposta final, seno de x mais cosseno de x sobre cosseno x menos seno x. Apenas para ficar igual ao enunciado, você pode reescrever o numerador como cosseno x mais seno x. Item B, feito. Vamos agora para o item C. Integral de 0 a π sobre 6 de secante de 2x mais tangente de 2x dx. E aqui você pode notar que o exercício em si já te deu uma dica do que fazer. Você pode trocar essa integral pela integral de cosseno de x mais seno de x sobre cosseno x menos seno x, dado que essas duas expressões elas são equivalentes. Lembre-se que isso foi provado nos itens anteriores. Então nós temos aqui a nossa integral e nós vamos utilizar uma substituição para resolvê-la. Nós vamos chamar cosseno de x menos seno de x de sendo que du é igual a derivada de cosseno menos seno x
menos a derivada de seno menos cosseno de x. Tudo isso vezes dx, e note que ambos os termos são negativos, o que significa que nós podemos reescrever o lado direito dessa equação como menos seno x mais cosseno x vezes dx. Isso é útil porque nós podemos passar o menos 1 para o outro lado, ou multiplicar os dois lados da equação por menos 1, ficando com menos du, que é igual a seno x mais cosseno x dx. E note que é exatamente isso que aparece no numerador dessa função. Se aqui nós temos menos du e aqui nós temos u, a única coisa que nos resta fazer é substituir os limites de integração. Para um x que vale 0, u é igual a cosseno de 0 menos seno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1, seno de 0 é igual a 0, portanto u é igual a 1. Para um x que vale π sobre 6, nós temos u igual a cosseno de π sobre 6 menos seno de π sobre 6, no caso cosseno de π sobre 6, que é 30 graus, é igual a raiz de 3 sobre 2, e seno de π sobre 6 é igual a meio, portanto, u é igual a raiz de 3 sobre 2 menos 1 sobre 2. Nós temos aqui o mesmo denominador, portanto, u é igual a raiz de 3 menos 1 sobre 2. Temos agora os limites de integração, os novos limites de integração, então agora já podemos prosseguir ao cálculo da integral. Nós ficamos então com a integral de 1 até raiz de 3 menos 1 sobre 2, de 1 sobre u vezes menos du, que é a mesma coisa que menos integral de 1 sobre u du. E lembre-se da propriedade de integrais definidas, quando você tem o sinal de menos aqui, o que você pode fazer para removê-lo é trocar os limites de integração de ordem. Portanto, nós podemos finalmente reescrever essa integral como a integral de raiz de 3 menos 1 sobre 2 até 1, de 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u é igual a ln de módulo de u. Nós sabemos que aqui u varia de raiz de 3 menos 1 sobre 2 até 1. Portanto, nós ficamos com ln de 1 menos ln de raiz de 3 menos 1 sobre 2. E aqui não é necessário colocar o sinal de módulo, dado que tanto 1 quanto raiz de 3 menos 1 sobre 2 são números positivos. ln de 1 é igual a 0, portanto nós ficamos somente com menos ln de raiz de 3 menos 1 sobre 2, e essa resposta já seria suficiente para você terminar o exercício. Porém, você pode complementá-la lembrando de uma propriedade de logaritmos. Quando nós temos uma constante multiplicando um logaritmo, a vezes log de c na base b, isso é a mesma coisa que log de c elevado a a na mesma base b. Portanto, o que isso quer dizer é que esse menos 1 pode passar aqui para o expoente do raiz de 3 menos 1 sobre 2. Elevar a menos 1 é o mesmo que inverter a fração, ou seja, nós teremos aqui o ln de 2 sobre raiz de 3 menos 1, que também é uma resposta válida, mas caso você queira complementá-la da mesma forma, você pode racionalizar o denominador multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 3 mais 1, o que significa que o numerador será 2 raiz de 3 mais 2, e o denominador, nós temos aqui uma diferença de quadrados, raiz vezes raiz, nós temos somente o 3, menos o quadrado do segundo termo, que é igual a 1, ou seja, 2. Então, nós ficamos aqui com ln de 2 raiz de 3 mais 2 sobre 2. Colocando 2 em evidência dentro do ln, no numerador, nós temos 2 vezes raiz de 3 mais 1. 2 corta com 2, ficamos finalmente com ln de raiz de 3 mais 1.